A imagem do governo é ruim, a aprovação de Lula é baixa e, mais importante, muito abaixo do que a própria autoavaliação feita pelo próprio Lula. Nada ajuda. Embora reconheça a lealdade de Pimenta e goste pessoalmente dele, Lula já tinha decidido rifá-lo. Aproveitou as enchentes do Rio Grande do Sul, inventou um cargo para Pimenta e tirou ele da Secom. Oficialmente seria uma saída temporária, enquanto durar a calamidade gaúcha, mas a possibilidade de seu retorno ao cargo é pequena. É isso mesmo, gente, que você leu. Lula escolheu alguém que ele próprio considera um fracasso para liderar simplesmente a reconstrução da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele não escolheu alguém técnico, não escolheu alguém capacitado, não escolheu alguém reconhecido por ser um bom administrador, mas escolheu alguém que Lula considerava um fracasso. E pior, com finalidade política duplamente. Uma finalidade política de se livrar de um fracasso responsável aí, em grande medida, pela queda de popularidade de Lula, e, de outro lado, politicamente, porque ele quer fortalecer Paulo Pimenta, trazer popularidade, força política para Paulo Pimenta, para a sucessão de Eduardo Leite ao governo do Rio Grande do Sul. Sim, é isso que você escutou. Lula está usando a tragédia para fazer política, para eleger gente. Lula politizou a tragédia. Ah, Deltan, mas eu vi em algum lugar que o Pimenta já foi considerado alguém grande, alguém muito assim, com grandes dimensões. Já foi considerado, pelo menos em algum lugar, isso. É verdade. Paulo Pimenta já foi chamado de grande, foi chamado de montanha. Onde mesmo? Na planilha de pagamentos da Odebrecht. Isso aqui é piada. Isso aqui é o suficiente para você entender qual é o grau de importância e de consideração de Lula que ele tem pelos gaúchos e pelo Rio Grande do Sul. Para reconstruir o Estado no pior momento da sua história, ele escolhe um político que ele mesmo, Lula, considera um fracasso. Tem chance de dar certo? Esse é o governo Lula, confirmando aí aquele famoso ditado: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ou ainda, pimenta na tragédia dos outros é refresco. O que nós vemos no governo Lula é, na verdade, uma montanha de incompetência. Diante de todos esses fatos, se você me perguntar o que eu acho que o Lula teria feito durante a pandemia, em vez do governo Bolsonaro, se ele teria feito melhor ou pior do que o Bolsonaro, a minha opinião é a seguinte: Lula teria feito muito pior, como ele tem feito agora, de maneira comprovada. Basta ver o que a Mari disse, que os dados de prejuízos e déficit público estão piores do que da pandemia. Ou seja, o governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia com toda a repercussão econômica disso para vários setores, quebra de cadeia de produção, e o déficit público, a dívida pública foi menor do que está acontecendo agora no governo Lula, sem pandemia nacional, sem algo de impacto nacional. Temos impacto localizado e eles estão simplesmente nos colocando, aumentando o rombo da dívida pública, nos colocando buraco abaixo. Lula, se estivesse na pandemia, usaria todo o poder do Estado, dos tribunais, para censurar, para amordaçar, para calar os seus críticos, como eles estão fazendo agora, com as críticas à população, à incompetência e ineficiência do Estado, da União, de Lula lá no Rio Grande do Sul. É isso que ele teria feito. Além da gestão piorada. Se você reclamasse, você seria taxado de propagador e divulgador de fake news e punido por isso. Alguém tem dúvida?